E um problema que eu vejo que está acontecendo com uma certa frequência aqui na comunidade brasileira é o problema do imigrante sem raiz. E o que é esse imigrante sem raiz? O imigrante sem raiz é praticamente aquela pessoa que viveu a vida inteira dela, não construiu nada concreto para que ela possa ter uma velhice saudável, para que ela possa viver com tranquilidade na terceira idade. Então a gente vê com uma certa frequência aquela pessoa que uma vez veio para o Japão e não fica satisfeito, talvez fica desanimado, não conseguiu atingir aquela meta que ela tinha. Então ela morando no Japão, ela se sente muito para baixo e fica imaginando na cabeça dela que ela errou de ter vindo para o Japão e começa a projetar a vida dela no Brasil, pensando que se eu tivesse no Brasil seria diferente, se eu tivesse no Brasil eu ia estar bem melhor, foi um erro muito grande ter vindo para o Japão. Então ela larga tudo que ela construiu aqui no Japão para ir para o Brasil. Só que uma vez que voltou para o Brasil, depois de um tempo, tudo começa a dar errado, tudo que ela tinha imaginado que ela ia ter no Brasil, ela não tem. Então ela começa a ficar frustrada com tudo que está acontecendo na vida dela e ela começa a imaginar que, quando eu estava no Japão, a minha vida era melhor, eu trabalhava bastante, eu sofria, mas eu tinha as coisas, eu tinha segurança. Então, uma vez ela já tinha vindo para o Japão, construído talvez alguma coisa, mas largou tudo para voltar para o Brasil. E depois que está no Brasil, ela não conseguiu construir nada e fica pensando que no Japão a vida dela seria melhor. Então, novamente, ela volta para o Japão. Então, depois que ela volta para o Japão, novamente, ela fica frustrada novamente, porque pensou que seria diferente, e começa a imaginar que ela poderia fazer melhor se voltar novamente para o Brasil, e ela fica nesse ciclo vicioso sem criar raiz. E enquanto ela continua nesse ciclo, vai chegar uma hora que ela vai perceber que ela já está numa idade avançada, que está cada vez mais difícil encontrar um serviço. E em todo nesse período, muitas pessoas também não se esforçaram em aprender o idioma, não se esforçaram para ter alguma profissão. Então ela se encontra em uma situação que ela não consegue mais viver nem no Brasil e no Japão e acaba virando aquele estrangeiro coitado. Infelizmente, esse tipo de coisa tem acontecido muito. E quando recebemos telefonemas desse tipo de pessoa, eu confesso que eu fico com o coração na mão, porque a gente quer ajudar, mas infelizmente não tem o que dá para fazer. Infelizmente, a pessoa só está colhendo o que ela plantou, mas a única forma, né, da pessoa que se encontra atualmente nessa situação é perseverar, estudar, por mais que seja tarde, ela tem que se esforçar, tem que se estudar, ela tem que dar um jeito de se dar bem aonde ela está. Porque se ela já tentou ir para o Brasil e não deu certo, se ela voltou para o Japão não deu certo, e tudo que ela fez não deu certo, quer dizer que se ela continuar nesse ciclo, ela nunca vai dar certo, ela precisa de mudar esse ciclo. Então vale muito mais a pena ela continuar onde ela está, e se esforçar a partir dali. Por mais que seja difícil, ela precisa de perseverar, precisa de se qualificar, por mais que seja difícil. Esse é o único caminho. E nós que escutamos esse tipo de história pessoalmente de pessoas que estão sofrendo isso, o que nós podemos fazer é aprender com o erro deles. Então, não importa se você pensa em viver no Brasil ou no Japão, você precisa de criar raízes. E as raízes que eu falo é que você precisa se preparar para a velhice, para que quando chegar na terceira idade, você ter ali algum dinheiro, ter algum lugar para morar, ter algum lugar para cair morto, na verdade, né? Então essa é uma realidade que a gente vê aqui na tradução LB, que eu fico muito triste quando eu vejo pessoas passando por isso. E era só isso que eu queria passar um pouco para vocês. Vocês conhecem alguém nessa situação? Vocês já viram alguém assim? Então vamos levar isso como lição e aprender para que não ficamos dessa forma, né? Muito obrigado e tchau!